Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jeff Fatime e vamos para mais um Brasileirão, né? A gente tá regravando os campeonatos brasileiros. E agora chegamos em 85, né? Ano de 1985. Bom, estou gravando em 2025, né? E estamos falando de um campeonato que ocorreu há 40 anos, né? Enfim, sem perder tempo, já vamos falar desse campeonato, tá? Depois de anos ali que era grupos, né? Em 85 a CBF resolveu mudar tudo de novo, né? Porque era uma bagunça, né? A CBF criou o tal ranking da CBF, né? E os 20 melhores times colocados naquela época estariam jogando nos grupos A e B, e o restante, né, os 24, eram de times vindos dos estaduais, né? E da taça CBF, né? Que era a Série B da época, né? O campeão e o vice. E aí o que acontece? A primeira fase, o grupo A e B eram os 20 melhores ali, o C e D eram os 24 times médios e pequenos, né? A primeira fase era meio confusa, porque enquanto que os grupos A e B se enfrentavam, o C e D jogavam dentro do grupo, tá? Os grupos A e B tinham 20 times, né? Com 10 times para cada grupo, e o C e D 24, né? Com 12 em cada grupo. Os times do grupo A enfrentavam do grupo B, em turno e retorno, e os do C e D jogavam dentro do grupo também, em turno e retorno. E os classificados eram assim, os campeões de cada turno, em cada grupo, tá? Campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno, né? Em grupo A, grupo B, grupo C, grupo E, mais os 2 times de cada chave que somarem mais pontos, ou seja, você tinha ali os 8 campeões de turno e retorno, né? Dos grupos A e B, C e D, e os outros 8 ali, né? Somando tudo, né? Melhores no índice técnico. Na segunda fase, os 16 eram divididos em 4 grupos de 4, com jogos ida e volta, e somente os campeões de cada grupo jogavam a semifinal. E aí, tudo fácil, né? Semifinal e final, sendo que as semifinais eram em ida e volta, e a final seria jogo único apenas. Agora o campeão, né? O campeão de 85 foi o Coritiba, né? O surpreendente Coritiba, que naquele ano surpreendeu o Brasil, né? O Coritiba superou times que eram favoritos e ficou com a taça, né? O Coritiba tinha jogadores ali como Rafael Camarota, né? Gomes, né? Almir, Tobi, Lela, né? Mas o Coritiba, mesmo com um time até de jovens com experientes, né? Não estava entre os favoritos, né? Obviamente. E para aquele campeonato, né, os mais cotados eram a dupla Grenal, né, Grêmio e Inter, né, no eixo Rio, São Paulo e Minas. A mídia apostava em Corinthians, Flamengo, Fluminense, né, que era o atual campeão, e o Atlético Mineiro, né. O Coritiba começa bem o campeonato, né, vence, por exemplo, São Paulo e Cruzeiro, né, nos 2 primeiros jogos, mas depois o Coritiba oscilou, e aí fez uma fraca campanha no primeiro turno e ficando em oitavo, né. Nesse período, né, o Dino Sani, que era o técnico, né, saiu para treinar um time das Arábias, né, e a diretoria alviverde, né, apostou no experiente Enio Andrade, né, que até então era bicampeão, né, com Grêmio e Internacional, né. E como eu falei, né, o Coritiba ficou em oitavo, né, como ele foi mal no turno, o Coritiba teria que reagir, né, teria que ganhar o segundo turno do seu grupo, né, ou somar o máximo de pontos possíveis, né. E o segundo do Coritiba foi... O segundo turno do Coritiba foi mediano para bom. Tanto que o time se mostrava melhor longe de casa, né, do que no Couto Pereira, né. Enfim, parecia que o time mesmo, né, em si jogava melhor fora, porque tipo jogava mais fechadinho e jogava no contra-ataque, né. E aí surpreendia os adversários. E no Couto era diferente, né. O time sofria para conseguir resultado, né. Porque no Couto, né, tinha que ir para cima, tinha que pressionar o adversário, e talvez aquele elenco não tinha cancha, né, para fazer esse estilo de jogo, enfim. Dos destaques dos jogos fora de casa que eu falei, né, o Coxa ganhou do São Paulo, né, 1-0 no Morumbi, bateu o Cruzeiro em pleno Mineirão, 3-2, bateu o Forte Flamengo no Maracanã, 1-0, enfim. E aí, entre altos e baixos, o Coritiba chegou na última rodada, precisando vencer o Santos, já eliminado no Couto Pereira, se quisesse avançar de fase, né. E um dia antes do jogo, né, fizeram uma mandinga, macumba, sei lá o que, deram um banho de água vindo da praia, né, no estádio, ao redor do estádio do Couto, né, para espantar os maus olhados, né, para tirar aqueles mal olhados que não estava dando certo, né, que o Coritiba não conseguia ganhar em casa. E parece ter dado certo, viu? E aí durante os jogos, né, o Fluminense estava vencendo o Bahia, né, e estava se classificando, e o Coritiba só estava empatando com o Santos, né, e o resultado tirava o Coritiba, né. O Coritiba sai na frente, mas o Santos empata,
E aí no segundo tempo fica dramático, né? Porque já sabia que o Fluminense estava ganhando o jogo e o time se lançou para o ataque. E de tanto se persistiu, o Coritiba consegue a vitória aos 44 do segundo tempo, né? Onde após um lance, um cruzamento ali na área, um bate-rebate meio doido, o Lena chegou chutando ali e fez 2-1 e assim classifica o Coritiba de forma emocionante, né? E aí justamente, né, o time venceu em casa, né? Justamente quando o time não se dava bem em casa, foi vencer justo no jogo derradeiro, né? E aí a partir daí o time embalou, né? E antes disso o Brasileirão pausou, né? Cerca de 2 meses e meio por causa da seleção, né? Que estava disputando as eliminatórias para a Copa do México, né? E aí o Enio Andrade aproveitou esse tempo para melhorar o time, né? Para dar umas ajustes ali e tal, treinos pesados, entre outras coisas, né? Tipo, com os jogadores arrastando um negócio de tijolos, coisas pesadas do tipo para ter mais fôlego, aquela coisa toda, enfim. Fora isso, o Enio fez o time treinar pênaltis várias vezes, né? Ou seja, parecia que o mestre dos vestiários estava previndo algo bom, né? Será? Enfim. Aí veio a segunda fase, né? Que começou em julho, né? E o Coritiba jogou num grupo que tinha o Corinthians, Joinville e Sport, né? E o Coritiba estava mais entrosado, mais confiante do que antes, né? E o Coritiba mostrou isso e ganhou o grupo, né? O time também mais confiante e tal. Tanto que o Coritiba ganhou do Corinthians, né, em casa, bateu o Joinville 2 vezes, né? Com o Sport empatou os 2 jogos, né? E na última rodada, né, ao empatar sem gols com o Sport, o Coritiba estava classificado entre os 4 melhores, né? E aí o Coritiba encarou o Atlético Mineiro, né, na semi, enquanto que a outra semifinal foi de zebras, né? Bangu contra Brasil de Pelotas. Contra o Atlético, o Coritiba sofreu, né? Um jogo ali tenso no Couto Pereira e tal, com queda de energia e tudo mais. Mas o time mostrou força e venceu por 1-0, né? Gol do Marildo, né? Marildo não, gol do Heraldo, perdão. E aí na volta, no Mineirão lotado com 80 mil pessoas, né? O Coritiba mostrou muita raça, muita garra, segurou o placar de 0-0. O Rafael fez grandes defesas, né? Tanto que ele ainda acabou sendo goleiro do Fantástico, né? E assim se garantiu na decisão do campeonato, né? E um feito e tanto, pois o Coritiba estava também na Libertadores no ano seguinte, né? E até aquele momento era a melhor campanha do Coritiba, né? Mas faltava a cereja do bolo, né? Que era o título, né? E o adversário, para ser campeão, o Coritiba tinha que encarar o poderoso Bangu, né? Bangu de Marinho, Ado, do Bicheiro, Castor de Andrade, enfim. Por ter melhor campanha, né? O time banguense jogava o jogo decisivo no Maracanã, né? E aí todo mundo apostava no time do Bangu, né? Claro. Né? Porque o Bangu tinha o melhor time, que não sei o que e tal. E o Bangu festejou muito antes da hora também, né? E tanto que um dia antes do jogo o Moisés estava na praia, né, na Copacabana, comendo um churrasquinho, petisquinho, tal, cervejinha. Foi entrevistado pelo repórter, né? E aí ele falou lá, o Bangu vai ser campeão porque o título tem que ficar no Rio, né, pro bem do futebol carioca, tal. O Curitiba é um bom time, mas não vai aguentar a gente, tal. Enfim, ele meio que menosprezou, né, o Curitiba, né? E isso mexeu com o brilho dos jogadores do Curitiba, né? E aí no Maracanã com 90 mil pessoas, né? A maioria, todos os 4 grandes do Rio foram apoiar o Bangu, né? Um jogo tenso e equilibrado, né? Curitiba saiu na frente com o Índio de falta, né? Só que minutos depois o Bangu pressionou e empatou com o Lolinha. O Bangu chegou a virar o jogo, né? Na etapa final, mas Marinho estava impedido, né? De forma duvidosa até, né? É um lance difícil até de ver até hoje, mas os juízes, o Romualdo Apir Filho alega que estava impedido, enfim. No jogo, né, o Bangu mandou no jogo praticamente, né? Só que aí o Rafael, né, de novo salvou, né? E salvou muito o Curitiba naquela noite, né? Ele fez grandes defesas, evitou ali uma derrota, né? E aí, após empates no tempo normal e prorrogação, o jogo foi para os pênaltis, né? Numa decisão mais aleatória da história dos Brasileirões, né? E aí nas 5 séries, né, todo mundo converteu, né? Todos foram bem. E aí chega as alternadas, aí o Ado do Bangu chuta e chuta para fora, né? Ele exagerou no chute, quis deslocar o Rafael, mas só que ele deslocou muito e chutou para fora. Aí bastava o Gomes converter, né? O Gomes que já tinha sido campeão nacional em 78 pelo Guarani, né? Era o único ali do grupo. Ele cobrou forte e fez 6-5 pro Curitiba e assim o Coxa era campeão brasileiro em 85, né? Um título histórico, né? Onde, contra tudo e todos, o Curitiba calou todo um estádio, né? Superou favoritos, quando todos achavam que ganharia fácil do time do Ney Andrade, enfim. Menosprezaram tanto que acabaram pagando pela língua, né? E a campanha do Curitiba não foi boa, né? Não teve uma grande campanha no geral, tanto que foi campeão com -2 de saldo, né?
Enfim, isso é verdade, né? Mas o Coritiba teve muito mais afinco, mais vontade, né? E persistência, resiliência do que os outros times, né? Isso não podemos negar, né? E eu tenho que falar uma coisa, né? 40 anos depois, né? A CBF, enfim, deu as medalhas, né? As medalhas de campeão ao Coritiba, né? Recentemente aí, eu tô gravando recentemente, né? Em 2025 e demorou 40 anos, mas enfim, os campeões de 85, né? Os que ainda estão vivos, né? Receberam as medalhas de campeão, né? Demoraram para, né, dar esse prêmio, mas enfim, os campeões de 85 agora, né, podem viver em paz, né, com essas medalhas, 40 anos depois, enfim. O time base do campeão de 85, né, era, todo mundo, os coxa branca sabe, né, os mais antigos. O time base era Rafael, André, Gomes, Heraldo e Dida. O meio campo tinha Almir, Marildo e Tobi. O ataque era Leila, Índia, né, e Edson, né. E o Enan Andrade chegava ao seu terceiro título brasileiro, né? Era o técnico. Agora vocês vão ficar com os gols dessa finalíssima, né? Dessa final mais aleatória da história. E a gente já volta para falar do resto, né? Roda aí. Aí a bola batida forte. Gol! Do Coritiba! Na cobrança forte lá pela esquerda, meteu a perna Dida. A bola chegou a tocar na barreira. O Índio bateu muito forte. Cruzamento de novo. A bola batida, desviada. Gol! No chute forte de Lulinha. A bola desviou. Matou o Rafael. Foi pro fundo do gol. Vai a loucura. Que campeonato, hein? Ado na cobrança. Partiu, bateu, pra fora! Isso! Gomes pode definir o Campeonato Brasileiro de 85. Ele e o Gilmar. Partiu Gomes, bateu. Gol! É do Curitiba! E o Coritiba é o campeão brasileiro de 1985. Pode explodir a galera no Paraná. O Coritiba vem ao Maracanã. Bom, agora vamos falar das surpresas e decepções. Bom, não podemos nem falar de surpresa, né? 3 zebras, né? Podemos dizer 2 zebras e uma que foi surpresa, vai, uma sensação, né? E as decepções, claro. Vou citar 3 times que começam com a letra B, né? O Bahia, o Bangu e o Brasil de Pelotas. O Bahia foi a sensação naquele Campeonato Brasileiro, né? Principalmente na primeira fase ali. O Tricolor fez uma primeira fase incrível ali, jogando um futebol interessante, um futebol eficiente. Depois de um primeiro turno ali meio mediano ali, o Bahia deslanchou no segundo turno, né? E ganhou o retorno, né, do seu grupo. E como foi o melhor time na classificação geral, né? O Bahia, contando os grupos A e B, o Bahia foi o melhor classificado, né? Ou seja, o Bahia foi para a segunda fase com um time sensação do momento, né? Eu posso destacar aqui, né, vitórias como contra o Atlético Mineiro, né, 3-2, Corinthians, né, 2-0, Curitiba, né? Aliás, o Bahia ganhou os 2 jogos do Curitiba, né? 2-1 nos 2 turnos. Goleou o Grêmio em casa, 4-1, né? E ganhou do Palmeiras também 2 vezes, né? 1-0 e 2-1. Enfim, o Bahia tava destroçando ali os gigantes, né? E aí tivemos aquela pausa, né? E quando voltou em julho, o Bahia parece que decaiu o seu futebol, né? O grupo era complicado, é verdade, né? Mas para quem foi a sensação, poderia sonhar mais, né? Mas enfim. O Bahia jogou no grupo que tinha o Brasil de Pelotas, Ceará e Flamengo. E o Bahia não mostrou o mesmo futebol e acabou já caindo nesse grupo. Agora vamos falar do Bangu, né? O Bangu foi o melhor time era um dos melhores times do Brasil na época, né? Em 85. Era um time poderoso ali, bancado pelo bicheiro, né? O Castor de Andrade, né? Que comprava jogadores caros, né? Vendia, enfim, cuidava, pagava, dava prêmio para todo mundo, dava bicho para os jogadores, enfim. E o Castor foi uma lenda, né? No Bangu. E o Bangu, né? Jogou a primeira fase nos grupos C e D, né? E tanto no turno como no retorno, o Bangu classificou sem sustos, né? O time mostrava um futebol bonito, alegre, né? Envolvente, né? E irreverente também, né? O Marinho, por exemplo, quando fazia gol, ele fazia umas danças ali meio
coreografia, né? Coreografadas e tal, né? Enfim. E os destaques desse Bangu eram o Gilmar, né? O goleiro Gilmar, era o Lulinha, Mário, Marinho, né? O Ado. E tinha outros nomes ali também, né? Como o Fernando Macaé, né? Que às vezes entrava e fazia gol. E o João Cláudio, né? Que era um dos titulares do time, né? Mas era podemos dizer, o patinho feio do ataque, né? O técnico do Bangu, né? Era o Moisés, né? O ex-zagueiro Moisés, né? O Falastrão, né? Enfim. Na segunda fase, né, o Bangu caiu no grupo que tinha os gigantes Vasco e Inter, né, e o modesto misto do Mato Grosso. E o Banguzão, né, não ligou para a tradição e camisa dos dois primeiros citados que eu falei e ganhou o grupo, né, ganhando do Inter no último jogo, né, em pleno Beira-Rio, se classificando para a semifinal, né. E aí na semifinal o Bangu encarou a outra surpresa, né, de 85, que foi o Brasil de Pelotas, né. Aí antes do jogo de ida, o Castor de Andrade agiu lá nos bastidores da CBF, né, e conseguiu tirar o jogo de Pelotas para Porto Alegre, né? O que revoltou os pelotenses, né? Tanto que tem vídeos antigos aí mostrando, né? A torcida Chavante revoltada e tal, né? Um cara lá falando, o Castor de Andrade nos prejudicou e tal. Enfim, jogando no Olímpico, o Bangu vence o Chavante, né? Por 1-0. E aí confirmou a vaga nas finais e ganhando de novo, agora por 3-1 no Maracanã. E aí veio a final contra o Coritiba, né? Onde todos achavam que o Bangu ia ganhar, porque tinha um time melhor pela campanha, etc. Mas no jogo, né, o Bangu menosprezou a força do time do Enio Andrade, né? Não acreditava que o Coxa poderia, né, surpreender, né? E o jogo ficou no empate 1-1, e aí nos pênaltis, né, o Bangu perdeu daquela forma, né? Como vocês sabem, né? O Ado erra aquele pênalti, né? E aí o Gomes converteu, e aí foi um vice brasileiro muito amargo, né? Para o Bangu, né? E muitos até hoje falam, né, que se o Bangu tivesse ganho aquele campeonato, talvez a história até os dias atuais seria diferente, né, na história do Bangu, né? Talvez aquele título avalancasse o time, né? Tipo, passasse de um time pequeno a ser um time médio, né? Que estava sempre ali, pelo menos jogando uma Série A, Série B, né? Mas com essa derrota, talvez as coisas mudaram por isso, né? Enfim. Agora, por fim, vamos falar do Brasil de Pelotas, né? O Brasil de Pelotas foi a outra surpresa, né? O Brasil tinha de destaques ali, eu posso citar o Ney Dias, né? Ex-jogador do Flamengo, né? Que inclusive foi campeão de tudo em 81 no Flamengo, inclusive. E o centroavante Ibira, né? Que era famoso ali no futebol gaúcho, né? Fazia muitos gols e tal. O técnico desse time era o Valmir Louruz, né? Que na década de 90, né? No final da década de 90, ele ia ser o responsável por dar o título de 99 da Copa do Brasil pro Juventude, né? Inclusive. Só que 14 anos antes ele quase que fez história, né? Em outro time pequeno do Sul, né? Que foi o Brasil. No primeiro turno o Brasil não foi muito bem, só que o time reage no segundo turno, né? E ficou em segundo. Mas como o Bangu ganhou os dois turnos, né? A outra vaga ficou herdada pro time do Rubro Negro da Baixada, né? Aí na segunda fase, né? Que foi lá em julho, o Brasil de Pelotas caiu no grupo complicado, né? Com o Flamengo, né? O poderoso Flamengo, que estava empolgado com a volta do Zico naquela ocasião, né? Além de Bahia e Ceará, né, que eram competitivos. E de forma surpreendente o Chavante mostra força, né? Tipo, bateu o Flamengo de Zico do Bento Freitas 2-0, né? Um jogo histórico, né? Um jogo para a história do Brasil de Pelotas, né? E aí na última rodada ganhou do Bahia em plena Fonte Nova 3-2 e resultados que garantiram o Brasil entre os 4 melhores, ou seja, onde todos apostavam na dupla Grenal, né? O Brasil de Pelotas era o melhor dos gaúchos lá, né? Estava entre os semifinalistas. E aí na semifinal o Brasil encarou o Bangu, né? E o time perdeu tanto dentro como fora de campo, né? O Brasil não conseguiu jogar no seu estádio, né? Por força de bastidores ali. E teve que jogar longe, né? Da força da sua torcida, né? E o jogo foi no Olímpico, né? Em Porto Alegre. E, como eu já falei, né? O Brasil perdeu os 2 jogos do Bangu e acabou eliminado, né? E apesar da triste eliminação, a campanha do Chavante em 85 ficou marcada para sempre, né? Enfim. Agora vamos falar das decepções, né? Que são 4 times, né? Eu tenho que falar logo aqui porque o vídeo tá ficando grande. Eu vou citar 4 times que decepcionaram, que foram o Atlético Mineiro, Flamengo, Fluminense e Inter, né? O Atlético era favorito em 85, né? Tinha um time forte, tinha um time ali focado em buscar o título, né? Que não vinha desde 71. Né? Depois de anos ali batendo na trave, a torcida do Atlético via aquele time que, tipo, esse time parece focado em buscar o título, né? O Atlético Mineiro ganhou o primeiro turno do seu grupo, né? Se garantiu na segunda fase. E aí na segunda fase jogou no grupo que tinha o CSA de Alagoas, né? E a dupla campineira, né? Guarani e Ponte Preta. E sem dificuldades o Atlético ganha o seu grupo
e foi encarar o Coritiba na semifinal, sendo favorito, né? Mas isso não entrou em campo, né? O Atlético fracassa nos 2 jogos e acaba sendo eliminado para um time apenas reforçado, né? Mas que era um time que sabia o que queria, né? Eu já falei isso na parte do Coxa, né? E isso frustrou a massa atleticana, né? Enfim. Agora chegamos no Flamengo, né? Que foi outro que fez feio, né? O Flamengo tinha um time forte ali, tinha um time jovem, cheio de talento e garra, né? E alguns experientes, remanescentes, né? Daquela geração de ouro, né? Do Flamengo. E o Flamengo sonhava em fazer bonito, né? O Flamengo ganha o primeiro turno do seu grupo, avança para a segunda fase, né? Na primeira fase o Flamengo até fez alguns jogos interessantes ali e tal. E goleou, tipo, o Botafogo de 6-1, né? Goleou o Santa Cruz 7-0, enfim. E a torcida, né, empolgada, né? Na segunda fase, a nação rubro-negra se empolgou de vez, porque aí o Zico estava de volta à Gávea, né? Depois de 2 anos, né, na Itália. E todos achavam que o Flamengo ia engolir o grupo que ele estava, né? Que eu já falei, né? Que tinha Brasil, Bahia e Ceará. Mas o Flamengo decepciona e acaba frustrando a sua torcida, né? Enfim, um time que parecia que ia embalar de vez, né? Para a segunda fase em diante, ainda mais que tinha voltado o ídolo maior. E isso não se mostrou em campo, né? Fracassou em tudo o Flamengo, né? E chegamos no Fluminense, né? O Fluminense era o atual campeão brasileiro e pelo time que tinha, né? Era quase o mesmo time. O Flu podia sonhar, né? Com o bicampeonato. O Fluminense fez uma campanha razoável, né? Na primeira fase e apesar disso, isso não adiantou em nada, né? Não conseguiu ganhar nenhum dos turnos, né? E não conseguiu se classificar no índice técnico, né? Na última rodada, por exemplo, o Fluminense até estava ganhando do Bahia e ganhando o turno, né? O retorno, né, no caso. Só que o Coritiba venceu seu jogo ali no último lance do jogo e aí o Fluminense ficou pelo caminho, né? Enfim, o Fluminense era outro que poderia ter ido mais longe, mas por um detalhe não conseguiu ir mais longe, enfim. E para encerrar, chegamos no Inter, né? No Colorado de novo, né? Estamos falando do Inter. E o Inter estava mais forte do que em 84, né? Era o atual tetracampeão estadual e era um dos favoritos, né? O Inter tinha nomes ali como Gilmar, né? Luiz Carlos Vinck, né? O jovem Balalo, né? Que estava na seleção de júniors ali, né? O Rubem Paz e Kita, enfim. Apesar de não ter ganho nenhum dos turnos, né? O Inter avançou para a segunda fase, né? Graças ao índice técnico, né? Só que na segunda fase o Colorado decepciona, né? No grupo que tinha Vasco, Bangu e Misto. Porque no último jogo bastava o Inter ganhar do Bangu no Beira-Rio, né? Para se classificar. A torcida lotou o Beira-Rio, né? Acreditando numa vitória, mas o Inter fracassou, perdeu de 2-1 dos cariocas. E o sonho do quarto título brasileiro acabou ali, né? Enfim, galera. Bom, espero que tenham gostado, tá? O vídeo ficou meio longo, né? Espero que tenham gostado. Dê um like, compartilhe o vídeo, é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!